Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio que você vai aprender a identificar qual é o status que a sua marca está agora, neste exato momento, e como desenvolver estratégias para cada fase dessa marca. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como a P11, Pets, Cora, Whirlpool, Ambev, Grupo Tecnos e tantas outras marcas. E a ideia do Branding Tudo Podcast é trazer os meus erros e acertos para que você aprenda algo novo em cada episódio. Lá no final eu vou te pedir para Lá no final eu vou te pedir para mandar para pelo menos 3 amigos conhecerem o Branding Tudo Podcast e dar aquelas velhas 5 estrelinhas. Se você é uma empresa que está procurando consultoria para ajudar a sua marca a ter um posicionamento claro, diferente do mercado e principalmente gerar lealdade de consumidor, não esqueça que a gente tem a Galileu Branding, uma consultoria completa para ajudar você a posicionar a sua marca do início ao final. Se você tem interesse em desenvolver esse trabalho, galileunogueira.com, lá na aba de contato, e a gente conversa sobre como desenvolver essa proposta junto com você e o meu time da Galileu para te ajudar a posicionar a sua marca, beleza? Vamos ao episódio de hoje. É uma coisa que eu queria muito conversar com vocês já tem um tempo, que eu vejo como um erro muito grande quando eu estou atendendo clientes na consultoria, lá na Galileu Branding. Às vezes a gente tem clientes que a gente conversa e as marcas estão consolidadas. São marcas que já têm, por exemplo, 10, 15 anos de existência, são marcas que têm 5 anos de mercado, mas são marcas que já existem. Não estou falando de marcas que começaram ano passado, eu tenho falando de marcas que já têm um histórico. E quando a gente começa a fazer pesquisa com o consumidor, a gente começa a descobrir que, na realidade, aquela marca existe, a empresa ela fatura, ela tem um lucro, ela tem até um volume, uma certa escala, mas boa parte daquela população ainda não conhece aquela marca ou nunca ouviu falar daquela marca. Embora a empresa em si esteja desempenhando bem, existe uma oportunidade de mercado gigantesca para essa marca assumir. Só que existe uma discussão que quando a empresa começa a escalar organicamente, quando ela começa a ganhar dinheiro organicamente, ela tem uma sensação de que ela não precisa investir mais em publicidade, em comunicação, em marketing, porque ela já está crescendo organicamente. E se ela saiu de 0 faturamento para 100 mil de faturamento no final do ano, significa que a marca dela já é conhecida, na cabeça dela. Então, eu queria conversar no episódio de hoje com vocês, que é o título desse episódio, inclusive, né? Qual é o status da sua marca hoje? Porque algumas vezes, quando a gente conversa com clientes como esse que eu acabei de citar, ele fala que a marca dele não precisa mais de awareness. É uma marca que está consolidada, já ganhou dinheiro, já tem uma base de clientes fiel, já tem uma base grande de clientes. Quando na realidade não é bem verdade, porque quando ele nos procura, quando algum cliente nos procura nessas situações, né, que a marca já tem 5, 10, 15, 20 anos, e que ele fala que não precisa de awareness porque ele já é conhecido, porque a cidade já conhece, porque a região que ele trabalha já conhece, a gente começa a entender que não. Que em boa parte das vezes esse cliente às vezes é desconhecido, inclusive. Ele é conhecido por uma parte da população, que é essa parte da população que gera faturamento para ele. Mas que existe uma oportunidade muito maior de conquistar um mercado que está inexplorado de pessoas que nunca ouviram falar. Aí tivemos um cliente agora, recentemente, na consultoria, muito curioso, porque a marca tem 45 anos, ela de fato é conhecida na região, na cidade, ela é grande, ela tem um histórico, tem uma herança de marca muito boa. Mas quando a gente rodou uma pesquisa, junto com um instituto de pesquisa na região, a gente descobriu que a marca estava em 5º lugar no Top of Mind, ou seja, quando a pessoa perguntava sobre aquele segmento, a primeira marca que vinha na cabeça não era a marca deles, embora fosse uma empresa de 45 anos. E quando a gente olhava o conhecimento espontâneo, que é estimulado, né, quando você tem uma lista de marcas e você assinala as marcas que você conhece, essa marca estava em 3º lugar. E para o cliente era difícil entender que, por mais que ele tivesse 45 anos, ele não ocupa as melhores posições na cabeça dele, desse consumidor. Ou que esse top of mind se perdeu ao longo do caminho. Ele foi durante muitos anos top of mind, mas depois ele deixou de ser. Ele passou a ser 5º lugar, 7º lugar, por exemplo, em algumas categorias. Então, esse cliente, por exemplo, ele tinha um problema de conhecimento de marca, de awareness mesmo. Por mais que ele tivesse 45 anos. Mas aí você me pergunta, tá, Galileu, mas como que uma marca de 45 anos, com tradição, com segurança, ela precisa de awareness? Como assim a gente vai investir para awareness de marca? E eu já te dou 2 respostas aqui possíveis. A primeira é que a gente tem uma troca de geração de consumidores. Então, a marca foi criada 45 anos atrás.
Hoje, 45 anos depois, você acha que realmente as pessoas que estão interessadas no negócio dessa marca são as mesmas de 45 anos atrás? Não. A gente tem uma nova safra de consumidores surgindo. Então, uma turma que conheceu a marca com uns 45 anos, já é uma turma que envelheceu 45 anos depois, mas você tem uma turma nova de jovens que não conheceram a marca, nunca ouviram falar, nunca viram a comunicação. E essa marca, ela vai perdendo relevância conforme a troca de geração de consumidores vai acontecendo. Então é muito natural que mesmo você tendo 45 anos, mesmo você tendo uma marca de tradição, ela precise de awareness, ela precise de comunicação para a construção de conhecimento de marca. Quando a gente rodou a pesquisa, né, e a gente perguntou para as pessoas quais marcas você conhece dentro desse segmento, basicamente as pessoas falaram das marcas que elas viam na comunicação. Marcas que constantemente investiam em TV, em rádio, no digital, fazia publi, trazia influenciadores. Eram marcas que eram as marcas que, de fato, ele estava comumente associado. E, nesse caso, o meu cliente, ele não estava fazendo mais comunicação há bastante tempo. Então, muito natural que, mesmo você tendo 45 anos, você precisa de awareness. Que a gente teve uma troca de base de consumidores e teve um desconhecimento ou um enfraquecimento da marca. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente tem uma marca com baixa frequência de comunicação, na publicidade, por exemplo, ou uma baixa consistência, uma marca que só aparece pouco ou durante pouco tempo no ano, uma vez por mês, por exemplo, ou uma campanha por ano, ou 2 campanhas por ano, uma campanha no primeiro semestre, uma no segundo, essa é uma marca que também ela vai ter um problema de conhecimento, de awareness. Em algum momento, essa marca vai se perder. Eu dou exemplo em aula sempre, né? Quando a gente está falando de Coca-Cola, por que Coca-Cola faz campanha de verão, de férias escolares, de inverno, de Natal? A Coca-Cola está sempre fazendo campanha. Porque, no final das contas, o ser humano ele não é capaz de absorver as informações que a gente recebe hoje, tanto da publicidade quanto da nossa vida, as coisas que a gente precisa fazer no nosso trabalho, o conhecimento que a gente adquire, os programas que a gente assiste. O nosso cérebro não consegue reter toda essa informação. E aí, quando a gente vê a publicidade da Coca-Cola acontecendo muitas vezes por ano, muitas vezes dentro do mesmo dia, você vendo a publicidade ali, abre o celular, tá no Instagram, você viu na rua, tem algum outdoor, dependendo da sua cidade. Você tá passando, tem um caminhão, você tá indo numa loja, tem um display. O tempo inteiro você está sendo impactado. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a esquecer essas marcas, mesmo sendo marcas fortes, tradicionais, de confiança. A frase "que não é visto não é lembrado" é muito real, né? E eu gosto de falar sempre isso para os clientes. É uma frase muito clássica, muito tranquila. Nossos pais, nossos avós falavam, mas ela é verdade. Quando a gente não se coloca na publicidade, não se coloca na comunicação, a chance das pessoas esquecerem de nós é muito alta. E você pode ter 50 anos de empresa, 200 anos de empresa. Você começa a parar de aparecer para o consumidor, e aí não estou falando só da publicidade, mas parar de aparecer mesmo. Nas redes sociais, em e-mail, em loja física, em ação offline, em rádio, em TV. Você para de aparecer, o consumidor vai esquecer. Isso é natural das pessoas. A gente esquece do que a gente almoçou ontem, do que a gente jantou ontem. Imagina uma marca que está fazendo publicidade, que é uma coisa mais intrusiva ainda, que é uma coisa que a gente não está necessariamente aberto a ficar recebendo publicidade. A gente já tem uma certa aversão. Então você pode ter uma marca desconhecida mesmo tendo 45 anos, por esses 2 motivos. Por outro lado, a gente tem clientes que não têm esse problema. Tem clientes que a gente já sabe que a marca dele é conhecida, que a gente roda uma pesquisa e você tem um awareness, por exemplo, de 80%, 90% dentro do público de interesse. Então essa marca não precisa de awareness, ela já faz comunicação, ela já está presente na vida do consumidor, ela já tem um calendário de marketing definido ao longo do tempo, nos primeiros 6 meses, no segundo semestre também. Mas são marcas que agora passam por um problema de consideração. E aí, quando a gente fala de consideração, esse é o maior bug do milênio que rola boa parte dos clientes quando a gente conversa. Existe uma diferença muito grande entre conhecer uma marca e comprar uma marca. Você conhece Skol, mas não compra Skol. Você conhece Skol, mas não toma Skol. Mas você conhece. Se você perguntar 5 marcas de cerveja no Brasil, você vai dizer Skol. Ela está presente na nossa vida, tem uma herança de marca construída nos últimos anos, tem uma frequência de comunicação alta, a gente vai lembrar. Mas não quer dizer que a gente vai considerar comprar a marca. E quando a gente entra no aspecto de consideração, pensem como a própria palavra fala. Quando eu viro para você e falo assim, eu estou considerando comprar essas 3 marcas de televisão, por exemplo. Quando eu estou falando isso, então a própria palavra considerar, ela já mostra exatamente em que fase a marca está.
Na hora que eu estou fazendo uma consideração de marca, eu estou pensando assim, que atributos essa marca tem versus a marca 1, 2 e 3, né, na comparação das três, que atributos cada marca tem que fazem sentido para mim. Então, a fase de consideração é uma fase em que as marcas já são conhecidas, você já está indo para um lugar em que a sua mente já lembra daquela marca. Então, vou comprar um celular novo. Eu vou olhar na LG, na Samsung e na Apple, por exemplo. Você já tem as marcas definidas. Quando você começa a escolher os modelos, aí no caso de uma escolha de um produto e de uma marca também, você começa agora a considerar itens que são essenciais para vocês, que é o que a gente chama de atributos de marca. Então, quando eu penso, olha, eu quero um celular, eu trabalho com criação de conteúdo, vocês conhecem. Eu quero só que tenha uma câmera boa. Câmera boa então não é LG. Descartei uma marca. Nossa, eu estou procurando alguém que tenha uma assistência técnica que seja muito boa em caso de quebra. Cara, a Apple tem uma assistência muito boa em São Paulo, né? Se você tiver acesso à loja do Morumbi, por exemplo, você consegue consertar seu iPhone rapidamente. Putz, então isso daqui é um ponto a se considerar. E aí você tem todo o restante. Imagem de marca, status, prestígio, conectividade com os dispositivos da sua casa, fazer parte de um clube seleto, se identificar, ter uma autoimagem, tem vários aspectos. Então, existem problemas que as marcas passam que são problemas de consideração. Então, a gente tem clientes, por exemplo, né, eu tenho um cliente que eu já atendi na consultoria também, que ele era conhecido, mas as pessoas não achavam seguro o produto, por exemplo. Então, assim, eu já ouvi falar dessa marca, eu já vi a publicidade, mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre esse produto. Então, assim, não era um problema de awareness, a marca já era conhecida. Era um problema de consideração. Então, em um momento em que eu estou num problema de consideração de marca, você simplesmente vai ter que fazer uma pesquisa para entender quais os atributos o consumidor leva em consideração na hora de escolher essa marca. E depois você vai ter que fazer um contraste entre esses atributos que o consumidor acabou de dizer que ele escolhe versus o que ele pensa sobre a sua marca, a percepção que ele tem sobre estes atributos versus a sua marca. Então, em um dado momento, você pode pensar: nossa, mas eu sou o produto mais seguro do mundo, mas o consumidor não percebe você assim. Então, quando a gente identifica o status correto da marca, a gente gasta no lugar certo. Essa marca, por exemplo, que tem um problema de consideração, ela não precisa necessariamente de campanhas de awareness e construção de imagem de marca. Em algum momento, ela talvez precise de ações concretas para construir segurança. Seja no site, seja no app, seja no e-mail, seja com o influenciador, aí no caso da publicidade. Talvez até uma campanha que você tenha que fazer e desenvolver para falar muito sobre o atributo de segurança. Mas algumas vezes são os processos de negócio, a comunicação dentro do próprio aplicativo, você pode resolver uma régua de CRM. Você pode construir novos materiais, talvez um e-book, talvez fazer uma live, talvez fazer um webinar, e aí você convidar as pessoas e usar tráfego para trazer. Essa marca, ela não tem um problema, ela não precisa de uma campanha na televisão falando: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. As pessoas já sabem. Só que as pessoas têm medo. No caso dessa marca, elas tinham insegurança. O estágio de consideração, ele exige investimentos em mídia bem específicos, né? Então, quando você está falando de uma marca que tem problemas de segurança, a minha campanha, ela precisa ser focada em construir isso, por exemplo, uma campanha de publicidade, mas em um dado momento eu posso contratar um time de influenciadores que reforcem o quesito de segurança. E aí, um time de influenciadores para reforçar o quesito de segurança tem uma estratégia completamente diferente numa fase de consideração do que numa fase de awareness. E o que eu mais percebo quando eu estou começando a atender o cliente na consultoria que chega logo é uma confusão. Primeiro, ele não sabe que fase ele está, e algumas vezes ele está investindo dinheiro em coisas de consideração quando a marca dele precisa de awareness, ou vice-versa. Ou coisas de preferência. Às vezes ele está investindo para falar de uma coisa que gera uma lealdade ali, mas na realidade o consumidor nem conhece mesmo direito ele. Então por isso que é muito importante você entender qual é o estágio, qual é o status que a sua marca se encontra hoje para fazer os investimentos no lugar certo. Antes de ir para o estágio final, que é o estágio de preferência, eu preciso te contar já então como você descobre o estágio da sua marca. A descoberta do estágio, gente, ela só acontece quando você tem uma pesquisa de mercado sendo feita. Não adianta. Um painel, quando ele é feito com consumidores interessados naquela categoria, né, consumidores interessados em maquiagem, consumidores interessados em bancos para pessoas jurídicas, consumidores interessados em pet, em compra de ração ou compra de acessórios para um pet. Eu preciso montar um painel de pesquisa para entender se, de fato, as pessoas que estão naquele painel, que são consumidores brasileiros, que estão ali cadastrados de diversas raças, diversas religiões, diversas etnias, diversas idades, diversos panoramas sociais de classe, etc.
Esse painel ele vai me dar um retrato fidedigno se de fato a minha marca tem awareness ou não. Eu preciso entrevistar o máximo de pessoas interessadas na categoria e, a depender do que ela for respondendo no seu questionário, eu vou entender. Olha, desses 100% de que responderam, só 20% declararam conhecerem a minha marca. Só 5% citaram ela no top of mind. Agora eu tenho um número tangível. Então, quando eu falo que só 20% das pessoas conhecem a minha marca, eu já tenho, claro, um problema de awareness. Eu já trabalhei com marca que tinha 85% de conhecimento. Então, essa marca já não tem mais problema de awareness, ela tem problema de consideração. Na hora que a gente fazia a conversão de quem conhece para quem consome, ou que pelo menos que considera consumir, a gente tem essa marca, por exemplo, saindo de 85 para 45. Então ela tinha uma quebra de conhecer e considerar elevadíssima. E aí a gente entra em pesquisa para descobrir qual é o motivo dessa quebra. Por que as pessoas, no final das contas, conhecem, mas não compram? É o caso de Skol. Em um dado momento, a Skol era uma cerveja super aceitável para nós. A gente comprava, a gente falava, a gente levava para o churrasco, a gente bebia na praia e tudo mais. Em um determinado momento, essa cerveja deixa de fazer sentido para nós, embora a gente conheça a marca. Por que ela deixou de fazer sentido? Ela tem um problema de consideração. Ela era considerada antes, agora ela não é mais. Você tem a consideração do ponto de vista de produto. O paladar do brasileiro evoluiu, a tendência virou outra coisa, o consumo de artesanal aumentou, o paladar está um pouco mais refinado, o produto não acompanhou. Isso pode ser uma hipótese, por exemplo. E o segundo é, essa marca não se conecta mais comigo, ela fala de uma linguagem que eu não me conecto mais, ela defende causas que eu não concordo, ou eu concordo, mas eu não vejo a minha marca defender. É uma marca que sumiu da comunicação, é uma marca que, no final das contas, não faz mais nada de interessante, não desperta nenhum sentimento em mim. Então, essa marca tem um problema de consideração. E aí, numa pesquisa como essa, a gente sabendo que ela tinha 85-45, por exemplo, a gente direcionou todo o nosso dinheiro para a consideração, porque a gente tinha um problema ali. E a pesquisa detalhou para nós exatamente quais eram os problemas. Segurança, confiança, transparência, por exemplo, nessas marcas que eu tenho citado aqui, eram problemas. Então a gente já sabia que com aquele dinheiro que a gente tinha separado para construir campanhas de consideração, que chamam de meio de funil, por exemplo, foram campanhas que a gente desenhou para reforçar segurança, transparência, qualidade, etc. Então a gente já entra certo, com a mensagem certa, no caminho certo. Sem pesquisa dá para você saber a awareness de marca? Não. Não dá para saber. Não dá para saber. Pensa que o awareness ele é o que é dito pelas pessoas. O máximo que você pode fazer que a gente chama de proxy, né, que é o mais próximo do que a gente teria de uma pesquisa, é olhar rede social e aí você colocar uma métrica muito porca, mas pelo menos para ter alguma coisa, que é o número de seguidores. Aí você olhar e falar, bom, das 4 marcas que são minhas concorrentes, eu tenho 50 mil, outra tem 100 mil, outra tem 300 mil. Eu sou a menos conhecida do grupo. Mas isso aqui não é uma métrica porca. É uma métrica simplesmente que é baseada em X. Ela é baseada em número de seguidor. Às vezes você tem gente que conhece você e não te segue. Não faz sentido seguir a sua página. Porque às vezes o conteúdo da sua página é chato, é ruim. Eu não quero ficar seguindo. Para que eu vou ficar seguindo a Skol, por exemplo, no Instagram? Não quero seguir a Skol. Mas eu conheço. Então é um número porco, mas ele pelo menos é um número ok para você ter como base, como consideração. Dá para você rodar uma pesquisa por conta própria, um formulário do Google? Não dá. Pesquisa para você aferir conhecimento, consideração e preferência, e principalmente você ter dados acionáveis, que é justamente você saber o que você tem que fazer com aqueles dados para virarem campanhas, produtos, réguas, o que seja. Você precisa de um instituto e precisa de alguém de estatística que consiga fazer os cruzamentos, conseguir cruzar as bases, inclusive, se você quiser um detalhamento. Quando você chega num nível de, por exemplo, minha marca tem um conhecimento de 80% e a gente quebra por faixa etária, por exemplo, você descobre que a geração mais jovem não te conhece. Então, ali já é um insight que você tem para começar a construir uma marca. Só que algumas vezes você quer ver o que essa geração jovem te conhece versus a consideração dela versus uma idade um pouco mais avançada. Então, para você fazer esse cruzamento de o filtro de quem conhece a marca e tem 18 a 25 anos versus o filtro de quem conhece a marca de 25 a 44 anos e os atributos que cada um valoriza de acordo com a idade, por exemplo. Você tem que ter um estatístico, você tem que ter alguém de pesquisa junto com você para fazer a análise. Então, desistam dessa ideia de ficar fazendo Google Forms. Eu rodo um Google Forms, eu já sei. Não dá. Eu fui corrigido uma vez, né, quando eu conversei com o Instituto lá atrás. Eu falei assim, não, eu fiz uma pesquisa, eu mandei um Google Forms. Não, você fez um formulário com pergunta. Você não fez uma pesquisa. A gente chama de pesquisa, mas não é. Isso aqui é um formulário com perguntas, as pessoas responderam. Então, invistam nisso. Se vocês quiserem a ajuda da Galileu Branding para definir este escopo de pesquisa junto com vocês,
pode mandar um contato lá no site, pode falar com galileu@galileonogueira.com. A gente vai desenhar um projeto com você. Principal pergunta que eu recebo de vocês na DM, que é uma pergunta engraçada, que ela não faz sentido, mas enfim. Quando eu falo de mensuração de marca, eu falo de mensurar marcas que sejam basicamente relevantes e sejam grandes e tenham, né? Você quer saber o percentual de mensuração. Muita gente de marcas muito pequenas querem fazer mensuração de marca. Eu quero mensurar minha marca. Quanto você investiu em comunicação no passado? R$5.000. Cara, não adianta você fazer pesquisa de mensuração. Não adianta. Vai dar um resultado muito, muito, muito aquém do que você gostaria de ver. Eu sempre falei essa frase. A gente só responde sobre marcas que a gente conhece. Se sua marca não faz comunicação, não faz publicidade, tem 1.000 seguidores na rede social, você trabalha numa lojinha num pontinho do bairro ali, pra que você quer fazer mensuração de marca, gente? Pra que você quer dizer pro seu gestor ali, pro dono da empresa, que sua marca tem 0,1% de awareness? Então, assim, não gasta energia também. Se você é uma empresa pequena, não investe em comunicação, já parta do pressuposto que é awareness. Que o estágio da sua marca é awareness, ela é desconhecida. Todos os seus esforços vão ser para tornar a marca conhecida. Ponto. Não gasta energia, não fica tentando convencer 50, 60 mil reais para fazer uma pesquisa, porque não vai. Os dados que vão vir, eles não vão te agregar. Esse é o ponto. Você vai fazer uma pesquisa, o awareness de marca, por exemplo, vai ser 0,5% ou 1%. Aí quando você for fazer uma leitura de atributos, sua marca nem aparece em atributo, porque você nem construiu direito ainda. Então não gaste energia. Façam outros tipos de pesquisa. Depois a gente vai ter um episódio só sobre isso, para falar os tipos de pesquisa que você pode fazer com dinheiro, sem dinheiro, etc. Tem episódio aqui no Branding Tudo. Se você olhar na lista dos episódios, tem como fazer pesquisa sem dinheiro, como começar sem dinheiro. Tem várias coisas aqui que a gente fala sobre dinheiro, então escutem esses episódios também. E aí, pra gente fechar, a gente tem o último estágio, que é o estágio de preferência. O estágio queridinho, que todas querem. Todas as marcas querem ser preferidas. O estágio de preferência a gente precisa aprender que é o seguinte. Por mais que você seja conhecido, seja considerado, não quer dizer que você é o preferido. Principalmente em categorias que são super disputadas. Então, em um dado momento, eu falo muito da categoria de beleza aqui no podcast. Vocês me escutam falar muito sobre maquiagem, beleza, cosmética. Em um dado momento, quando a gente fala de marcas de maquiagem, por exemplo, no Brasil hoje, marcas de beleza, vou colocar no geral. Marcas de beleza. No Brasil hoje, de pequenas empresas, a gente tem 3.148 marcas registradas na Anvisa. Isso em 2020, o último dado que eu peguei. Quando a gente olha para as marcas dentro dos conglomerados globais, que é basicamente 48% do mercado brasileiro, é dominado por 4 marcas. Natura, Palmolive, Colgate-Palmolive, L'Oréal e a gente tem Avon. Mercado dominado por essas 4 marcas. E aí lá dentro tem muitas outras marcas. Então, quando você tem uma categoria super lotada, como é, por exemplo, a categoria de beleza, de cosméticos, o consumidor ele tende, no caso de maquiagem, a gente já fez esse estudo lá na Galileu para aprender um pouco mais sobre isso. O consumidor de maquiagem, por exemplo, a gente chama de consumidor mixador. É um consumidor que, se você abre a necessaire, você vai ter a base de uma marca, o corretivo de outra, o pó de uma marca, o rímel de outra, o rímel não, a máscara de cílio de outra. Ou seja, é um consumidor que mixa marcas. E ele mixa marcas também por uma questão de mercado. Se eu tenho 40 marcas com 40 opções de máscara para cílios e eu vou testando para ver a que eu mais gosto, eu tenho várias opções ali. Então eu já começo a desenvolver um hall de escolhas. Então, como é um consumidor mixador, que você tem uma marca um produto de cada marca dentro de uma necessaire, por exemplo, significa que a preferência dele também é diluída. Há uma diluição da sua preferência a partir do momento que você fala assim, olha, se eu for comprar hoje uma máscara de cílio, eu gosto dessa, dessa, dessa e dessa. Você tem 4, mas eu prefiro essa daqui, ou essas daqui. A gente não pode esquecer que o consumidor não prefere uma coisa só da vida para sempre. Eu prefiro essas daqui. E como a cabeça do consumidor é complexa, a gente começa a entender em pesquisa por que ele prefere uma e não a outra. E às vezes você começa a entender que é um problema de orçamento. Eu prefiro essa porque no momento atual da minha carreira, do que eu estou, da minha vida financeira, eu não posso estar gastando com marcas importadas. Só que quando eu retomo esse patamar de economia, por exemplo, eu posso voltar a comprar marca importada. Então a preferência, ela é o estágio onde a gente gosta de chegar com a marca. A gente quer conduzir as pessoas de awareness e consideração para a preferência. E a gente quer se tornar a preferência da preferência. A gente quer que, de fato, a nossa marca, dentro de um hall de 2 ou 3 que ele prefere, ela seja mais preferida. E em pesquisa, a gente consegue quantificar isso. Então, você tem lá,
numa preferência entre essas 3 marcas, 68% prefere a marca da Galileu. Então, a gente tem uma preferência que se predispõe ali a saltar diante da escolha. O que não quer dizer que ele, por exemplo, sozinho não possa trocar de marca no futuro. Eu prefiro essa hoje, mas amanhã eu vou comprar essa que eu também gosto. Mas ao invés de ela ter 68% no meu questionário, ela vai ter 62%. Então eu sou a mais, mas ainda assim eu disputo a atenção. Eu disputo a atenção com outras 3 marcas. Então a fase de preferência é uma fase que ela não precisa necessariamente que você fique relaxado, do tipo assim, não precisa, ela já estou na fase de preferência. Pelo contrário, é a fase que você tem para continuar retendo o consumidor, trazendo ele para perto, fazendo ações que de fato ele esteja conectado. E a fase da preferência é uma fase que eu, particularmente no mercado brasileiro, acho que é uma fase renegada. E eu estava pensando sobre isso essa semana, inclusive. A gente aprende na faculdade, vocês que estão ouvindo aqui, cidadãos, né? Pessoal de marketing, comunicação, pessoal de publicidade, o pessoal de administração com ênfase em marketing, enfim, todo mundo aprende, né? Que o consumidor gosta de ser valorizado, gosta de ser bem tratado, que quer ser tratado como VIP. A gente vai para congressos, as pessoas falam bastante do CRM, que o CRM conhece o que eu quero, o que o consumidor quer, que ele manda a mensagem certa, na hora certa. A gente escuta muita teoria de que a gente está aqui para aumentar a lealdade do consumidor, para fidelizá-lo. Não, porque a gente tem um CRM que manda um WhatsApp falando quando ele passa 30 dias sem comprar, não sei o que, Mas qual foi a última marca que você compra bastante, muito assim, que você prefere mesmo, que seu dinheiro está indo para lá? Qual foi a última vez que você recebeu um presente dessa marca? Não precisa ser um presente físico, mas um presente. Ganhou um desconto por ter sido fiel. Você comprou um pedido no site, ganhou mais alguma outra coisa porque você compra sempre. Você recebeu talvez um kit de final de ano para agradecer os consumos da sua marca ao longo do ano. Qual foi a última marca que fez isso com você? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu posso dizer aqui no censo, no DataGalles, que 99% de vocês responderam que nunca receberam nada. E aqui é onde eu acho que mora o perigo, que é a marca, ela de fato, ela deixa de construir essa preferência por detalhe, por mero detalhe. Uma coisa simples que aconteceu, e eu mostro para vocês o quanto preferência é uma coisa que ela vai sendo construída pelo carinho que você coloca na sua marca, e que esse carinho muitas vezes é negligenciado, porque se você já chegou na fase da preferência, você vai comprar independente do que eu vou fazer com você, porque você prefere essa marca, porque o produto é bom. Só que a gente podia ir para um passo além. Eu estava conversando com os meus amigos de profissão, né, de branding, tem consultoria, de branding mais voltada para design, branding mais voltado para pequeno empreendedor. E eles comentaram um negócio comigo muito surreal, né, no 2º ano de operação da Galileu. Foi o 2º ano, a gente está indo para o 3º. Né, na realidade, o encerramento do 1º ano. Eu postei os brindes de final de ano do 1º ano de clientes, que não se chamava Galileu, inclusive chamava Influxo, 1º ano. Eu fiz uns stories mostrando os brindes que os clientes que escolheram a Influxo ao longo de 2020, iam ganhar no final do ano. O brinde, ele era um brinde extremamente premium. A gente deu de presente para eles uma garrafa da Paco. Para quem não conhece, a Paco é como se fosse a Apple das garrafas. Então é uma garrafa térmica que guarda lá a sua bebida por não sei quantas horas. Ela é super bonita, tem uma estética bonita. E o grande diferencial da Paco é que você, na compra corporativa, você pode personalizar cada garrafa com um laser e na gravação diretamente no metal. É uma garrafa 100% de metal. Então ela é super bonita, super charmosa, etc. Daí, acho que no 1º ano, a gente teve 3 ou 4 clientes que trabalharam com a Influxo. E aí a gente teve uma média aí de 4 pessoas por cliente. Então a gente presenteou os 4 principais pontos de contato. Essa garrafa, ela foi personalizada com laser com o nome de todo mundo. Então você tinha o nome do gestor, o nome do coordenador, o nome do diretor, e a gente mandava o kit para todo mundo. A pessoa que contratou a Galileu, né, no caso, na época, Influxo, a pessoa que trabalhou no projeto e as pessoas que, de fato, deram continuidade na execução. Então a gente premiava, a gente dava o brinde ali de reconhecimento para todos. Era um brinde que vinha na caixa super bonita também. Vinha uma carta escrita, né, endereçada para cada um, falando sobre a parceria, agradecendo pela escolha, falando que a gente não vê a hora de colher frutos, que a gente quer construir cada vez mais juntos, marcas mais humanas, mais responsáveis, enfim, a gente já falava sobre isso e a gente mandou. Esse brinde, ele tinha um custo unitário, mesmo sendo comprado por um CNPJ, por R$ 125 cada garrafa.
À primeira vista, ou à primeira escutada que vocês estão ouvindo aqui, vocês podem falar, nossa, que absurdo, como que um brinde custa R$ 125? Ou seja, você ainda tem a logística para mandar, o motoboy, o Sedex, o que seja. Então esse brinde vai para casa de 160. Primeira reação que você tem é, nossa, caro demais esse brinde. Né? Pensa que eu mandei para 15, 20 pessoas, faz a conta aí. Multiplica 20 por 160 cada, faz uma conta de quanto eu gastei de brinde de final de ano. Só que esse é um pensamento completamente errado. Completamente errado de fazer a conta, principalmente, e falar, nossa, a gente deveria ter economizado no brinde, a gente deveria ter tido um brinde um pouco mais baratinho. Bom, o ticket médio na época, na influxo desses clientes que contratou, eram de projetos entre 20 e 40 mil reais. Então a gente não está falando de clientes que gastaram R$ 500, R$ 1.000, parcelaram em 12 vezes sem juros. A gente está falando de clientes que fecharam projetos 40, 50, às vezes 80. A garrafa, ela foi escolhida propositalmente, intencionalmente, ser da Paco, acabamento em metal, a gravação a laser para gerar essa identificação, porque a Paco, dentro dessa comunidade, é reconhecida como uma marca de status também. Então, quando eu fui enviar a garrafa, quando eu fui comprar a garrafa, eu não pensei duas vezes. Porque quando a gente faz a conta, se um cliente fechou um projeto de R$ 40 mil, você deu uma garrafa de 125, cara, você está dando nem 10% do projeto, você está dando... Se a gente fizer a conta que 2% que você gastou, 1% você gastou num brinde, que existe um alto valor agregado para quem recebeu. Essa pessoa passa a valorizar você porque você lembrou dela num processo de final de ano, para agradecer o ano que você fez o trabalho junto com ela. Afinal, o trabalho é de uma via de mão dupla. Ele ajudou a consultoria a crescer e a consultoria ajudou ele a crescer como profissional e como negócio. Então a gente mandou esses brindes e tudo mais. Então o primeiro pensamento errado aqui para você gerar preferência é você querer economizar na hora que você não pode economizar. Você acha mesmo que na fase final, depois que um cliente fez o projeto, assinou, recebemos, é a hora que eu vou mandar o brinde mais fuleiro que eu tenho? Não. Não existe isso. Isso também é muito pautado no posicionamento que eu quero ter. Eu quero ser visto como uma consultoria premium voltada para médias e grandes empresas. Então não adianta eu ficar dando garrafa de plástico, squeeze, pendrive. Ninguém quer mais. Eu não quero posicionar a marca assim. Então, propositalmente, intencionalmente, eu preciso comprar coisas que condigam. Eu preciso comprar itens que façam sentido para o posicionamento que eu quero construir. E beleza, mandei as garrafas, os clientes ficaram felizes, muitos deles renovaram o contrato para o ano seguinte. Amaram a ideia de você ter um laser com o seu próprio arroba, era o arroba do Instagram de cada cliente. O arroba do Instagram, eles fotografavam, foi ótimo, foi um brinde incrível. Então a gente desenvolveu preferência através de um cuidado. Quando eu estava conversando com os meus colegas de branding, os 3 falaram assim, cara, a gente não mandou brinde nenhum de final de ano pro cliente. Caralho. Tipo, meu Deus. Nossa, você falou agora, de fato, fez sentido. Cara, eu não agradeci nenhum cliente por ter escolhido a empresa esse ano. Eu falei, pois é. Um mimo que você está dando pro cliente. Mas como que você desenvolve preferência se simplesmente você nem sequer manda um brinde de final de ano? Então, a preferência é muito renegada. E a preferência é onde mora a lucratividade, inclusive. O consumidor que volta a comprar de você o tempo inteiro porque ele prefere você. Um consumidor que renova o contrato porque ele já te conhece, já tem relação de intimidade, familiaridade com sua marca. E a fase mais negligenciada dentro da comunicação, dentro de uma estratégia de branding, preferência é uma fase que quase nenhuma marca faz ação. Quase nenhuma marca faz ação. Quando você pega a comunidade, por exemplo, de ex-alunos do BDP e tudo mais, o que eu estou trabalhando para desenvolver preferência para essa comunidade? Estou fazendo aula ao vivo, estou fazendo encontro, estou fazendo happy hour de ex-aluno. O que eu estou desenvolvendo para ter a preferência cada vez mais alta? Então eu convido você nesse episódio a entender que as marcas têm estágios diferentes. Elas estão em estágios diferentes. E esse funil, ele é um funil contínuo. Pensa num fluxo de água contínuo que está caindo ali. As pessoas que de fato conhecem a sua marca e você investiu em campanhas de awareness passam a te considerar e depois passam a te preferir. Então quer dizer que é um ciclo contínuo. Não é que você vai só fazer awareness, porque você tem uma base de cliente, por exemplo. Então você tem uma estratégia para cada momento. Se a marca só é conhecida por 20% da população de São Paulo, ela precisa de awareness, já sabemos disso. Mas as 20% que já te conhecem, elas têm agora uma fase de consideração. Por quê? Porque elas te conheceram, podem não ter comprado você, mas estão ali interessadas, elas sabem que você é. Você vai ter que desenvolver uma estratégia de consideração para esses 20%. E dessas pessoas que compram você, desse marketing, desse mercado endereçável que você desenvolveu, quantas você está desenvolvendo preferência com elas. Então, não é que você vai escolher uma só para trabalhar, mas você vai dar o peso correto para as coisas. Dando um exemplo tangível, eu tenho seguidores no Instagram.
eu preciso desenvolver consideração com esses seguidores, porque eles já me seguem, eles já me conhecem, já me acompanham. Só que eu também preciso trazer novos. Eu preciso crescer minha base. Então eu também preciso de awareness. Só que o que eu faço de comunicação para awareness é uma coisa, para atração. E a fase de retenção, que no caso é a consideração, é uma outra mensagem, uma outra ação, um outro plano, um outro desenvolvimento. E dessas pessoas que já me conheceram, que me consideram e que já compraram BDP Masterclass, BDP Imersão, BDP Introdução, o que eu estou fazendo para elas? Que benefício eu estou trazendo para essas pessoas também? Então, é difícil gerenciar essas 3 fases, mas é necessário. Então, o que eu olho hoje na minha estratégia, por exemplo, eu quero crescer base, eu ainda preciso me tornar mais conhecido. Então, talvez o meu peso seja 80, 10, 10. 80% de energia para awareness e dinheiro para awareness, 10% para consideração, 10% para preferência. Às vezes, a sua marca já tem 90% de awareness. Então, você vai colocar 70% de consideração, 20% de awareness e 10% de preferência. E vice-versa. E aí você vai trocando. Mas saiba que você deve investir no lugar certo para não gastar energia, tempo e dinheiro no lugar que não faz sentido. E você saber desenvolver a comunicação correta para cada fase. Os meus ex-alunos do BDP, eles não querem ficar vendo masterclasses de coisas que eles já aprenderam no BDP. Então, masterclass não é um produto que eu vou entregar para eles. Eu preciso pensar em outra ação. No caso de relacionamento com comunidade, esse ano a gente fez o happy hour dos ex-alunos. Era um happy hour. Chamamos as pessoas para elas conhecerem, se conectarem, o networking era valorizado. Eu dei uma mini aula sobre tendências de branding para 2023, no começo do ano, e foi. Mas é um outro formato. Eu não estou convidando eles para assistir uma aula ao vivo, uma live, um webinar. Essas pessoas precisam de um outro tratamento. Então, investiguem, olhem para a sua marca, vejam que fase ela está e invistam exatamente no lugar que ela precisa. E coloque o peso, a energia, o tempo e o esforço no lugar que vai fazer a sua marca ir adiante. E se você precisar de alguém para te ajudar a identificar qual fase sua marca está e quais as ações de branding você precisa fazer para cada fase, não esquece de falar com Galileu Branding. Então é só acessar o site galileonogueira.com, lá na aba de contato, coloca o seu contato, nossa equipe vai falar contigo, parte de relacionamento com as marcas, para montar uma proposta para você. O nosso papel pode ser tanto de mentoria para te ajudar a destravar essas dúvidas e perguntas, como o papel de consultoria, em que a gente vai desenvolver a sua plataforma de marca e entregar para você completinha, bonitinha, enquanto a mentoria a gente vai guiar o seu time junto com você para você desenvolver junto com a gente essa plataforma de marca, além de outros serviços que a gente vai falar muito deles em 2024, beleza? Cidadão, se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelinhas e mandar para pelo menos 3 pessoas que precisam saber qual estágio que a marca delas está. Esse episódio pode ajudá-las, então mande para 3 pessoas, pelo menos, para você não perder o seu passaporte de cidadão da Galileia, beleza? Um abraço, vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast.